Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Espero que vocês curtam a nossa live de hoje, preparada com muito carinho. Teremos uma convidada muito especial, uma pessoa muito competente. E vamos aguardar só mais um pouquinho ela chegar. Los Salgadeiros, Teca, Simone, muito obrigada pela presença. Vamos aí convidando o pessoal. Júnior, Bela, olá! Então, acho que já podemos começar. Todos prontos? Olá, belíssima! Tudo bem? Ai, meus cabelos estão desarrumados. Ah, Vou botar óculos. impossível! Ó, lindíssima! Você está cortando Então os vamos. cabelos, Aninha? Está Cortei. Visual novo, linda. gostou? Está Gostou? linda. Linda, adorei. Linda. Obrigada, meu amor, obrigada. Então, Claudinha, eu vou me apresentar para os seus convidados que ainda não me conhecem, e aí depois você se apresenta, tá bom? Ok, querida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Ribeiro, eu sou jornalista por formação, especialista em comunicação e responsabilidade social em empresas, mas por uma paixão enorme decidi aperfeiçoar as minhas técnicas de organização e acho que está funcionando. O ano passado eu fiz curso de personal organizer e está indo tudo bem, graças a Deus. O foco a gente, claro, auxilia quem pedir socorro com qualquer tipo de organização. Mas eu tenho feito mais home office, residencial alguns, closet, né? Quarto infantil. Mas também tem a parte de organização infantil, que não é só organizar armário, é organizar a rotina da criança também. E organização pessoal, porque sem organização pessoal, que é o início de tudo, a gente não vai para frente, né? Não adianta organizar o closet, a cozinha, o escritório, se a cabeça estiver confusa, não é mesmo, Claudinha? Com certeza. Então tá. Gente, estamos aqui com Cláudia Lolita Freitas. Ela é contadora, advogada. Ela vai se apresentar. E o nosso assunto de hoje será organização financeira familiar.
Claro que é um assunto muito amplo, né? Temos dezenas de dúvidas, mas nós separamos algumas perguntas muito frequentes que abrangem boa parte dos assuntos, né, domésticos. Ela vai falar um pouquinho também sobre contabilidade para empresas, né, principalmente pequenas empresas, pequenos empreendedores que às vezes não dão muita atenção para essa parte, e isso acaba atrapalhando o andamento do empreendimento, o avanço do negócio. E se por acaso surgirem dúvidas, surgirem perguntas ao longo da live que a gente não consiga responder ao vivo, a gente se compromete, né, Claudinha, em responder depois pelo WhatsApp ou via direct, direto com a pessoa, tá? E se forem muitas dúvidas, a gente marca uma segunda live, né não? É isso. Então tá, com vocês agora, Cláudia Lolita Freitas. Claudinha, o espaço é todo seu. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado, Ana, pelo convite. Eu estou lisonjeada, porque você sabe que o sonho da minha vida é poder contratar uma personal como você, né? E uma ou de uma outra área que seja assim mais adequada para o que eu preciso, que é para poder arrumar meu armário. Você sabe que eu não consigo arrumar meu armário? Eu olho aquilo e falo assim, não, mas isso aqui eu vou usar ainda. Não, mas isso aqui eu já usei tem 5 meses. Não, mas isso aqui, se eu emagrecer um pouquinho, dá em mim. Esse aqui, eu fiquei linda nessa. E a gente vai juntando, vai juntando. E nessa época de crise, pós-crise que a gente está saindo, e a gente ficou muito tempo em isolamento social, a gente pôde constatar quanta coisa que a gente tem inútil na nossa vida, na nossa casa, coisas que a gente não precisa, coisas que outras pessoas podem estar precisando e a gente podia fazer uma doação, ajudar outras pessoas e a gente fica nesse mundo da gente ocupado, né, turbulento, que a gente não consegue olhar com os olhos melhores para isso. Então, é o meu sonho, hein? Coloca aí um dia e quem sabe você vem aqui para casa. Já está anotado. Vamos resolver isso muito em breve. Então, gente, eu sou Cláudia Lolita, eu sou empresária contábil há 24 anos, né? Sou advogada, sou perita, sou corretora de imóveis, ai meu Deus, sou tanta coisa, sou mãe, sou avó. Então, o que acontece? E eu estou agora, depois de todas as mentorias que eu venho fazendo, uma delas que eu conheci a Aninha, né, com a Priscila, eu estou criando um novo projeto, que é o Perpetuando Gerações, que a gente vai fazer outras lives, a gente vai falar sobre isso no momento mais oportuno, que eu vou apresentar o projeto para o público todo da internet, para meus amigos, para as pessoas que acreditam no meu trabalho, e a gente vai fazer um trabalho, assim, uma masterclass ou uma live só para explicar esse projeto, tá bom? Maravilha. Fica à vontade, sou toda sua, Ana. Ok, então vamos para a primeira perguntinha. Eu tentei organizar lá o nosso roteirinho, mas você também pode ficar à vontade para incrementar com alguma outra coisa ou se lembrar de algum outro assunto, fica à vontade. Nossa primeira pergunta, Claudinha, quais fatores de maior desestabilização financeira de uma família? Qual normalmente deveria ser o primeiro passo? Olha só, o que é primeiro uma família, né? Família, a gente entende como pessoas que convivem no mesmo lugar, sob o mesmo teto, sobre o mesmo orçamento. E o que desestabiliza a família? Principalmente a falta de união, né? Porque as pessoas, elas têm que entender, e principalmente isso vem ter que partir, assim, deveria pelo menos partir, iniciar na família, é que você tem limites na vida, né? A gente tem direitos e a gente tem deveres. Quando é que desestabiliza? Quando um daqueles integrantes da família pega do orçamento familiar, né? Se utiliza do orçamento familiar para proveito próprio, para gastar em compras indevidas, para desvirtuar o orçamento familiar. E isso é muito difícil hoje em dia, porque a família caminha, né? Ela vem, ela volta, e é uma constante sazonalidade da união e desunião da família. Por incrível que pareça, ainda muitas pessoas convivem com os pais, né?
Tem gente que, na minha época, todo mundo queria fazer 18 anos para sair de casa, para se sentir livre, né? Para viver a tão sonhada liberdade. Não é verdade? Hoje em dia, não. A minha É filha verdade. morou comigo até 30 e pouco, até 29 anos. 30 anos comigo, que ela fez 32, ela casou, ela morava comigo. Então, é uma diferenciação. Mas uma outra coisa que é muito importante que as pessoas assim reflitam sobre isso a gente deve respeito àqueles que nos sustentam ou àqueles que nós dependemos. Então as pessoas, elas precisam assim olhar para o outro como necessidade. Como assim, Cláudia? Eu quero dizer, se há uma família, há um orçamento e as pessoas devem respeitar isso. Agora, Uhum. todos devem caminhar pelo mesmo caminho. Se começa, um vai para a esquerda, outro para a direita, outro para o centro, desestabiliza e você não consegue um orçamento familiar. Então é muito importante, eu te diria assim, a principal característica para uma estruturação familiar e principalmente orçamentária é a união. A união de objetivos, de metas, de saber onde todos naquele bem comum, onde todos querem chegar. E todos construindo para aquele orçamento e para as metas familiares. Maravilha. Perfeito, Claudinha, perfeito. As pessoas acham, às vezes, que tudo se resume em números e acabam esquecendo que, na verdade, somos pessoas, né? Tudo gira em torno das pessoas e das decisões e atitudes das pessoas, né? Não tem fórmula mágica. Não tem. E se Muito você não, bom. não olhar para a sua própria atitude como um espelho e o você poder fazer. Eu no outro dia ouvi uma coisa muito interessante, é que você é, educa principalmente pelo exemplo, né? Ou, Uhum. ou a pessoa tem aquele amor por você, ou ele não tem, ele quer te imitar. E quando ele quer te imitar, ele não vai fazer com que você consiga passar o que realmente você quer passar dos seus princípios, dos seus valores, qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito, por que você está falando aquilo para algum membro da sua família ou para alguma pessoa que viva com você sobre aquele mesmo teto. Então, é importante que haja transparência, que as pessoas possam ter direitos e deveres e que respeitem os direitos e os deveres, principalmente daqueles que moram com você, né? Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Vamos então para a segunda perguntinha. Temos muitas, tomara que dê tempo. Ai, vou falar menos. Não, não, tá ótimo. Pode continuar. Qualquer coisa a gente marca uma segunda live. Estou à disposição. Quero, organi- Quero organizar minhas finanças, mas já me encontro endividado. O que fazer? Como dividir isso, quer dizer, esse problema, com a minha família? Eu quero organizar, mas já tô encalacrada até na garganta. O que fazer? Como Olha só, dividir isso com a família? em primeiro lugar, você não pode querer conversar alguma coisa. Eu sempre falo isso para minha família, para minha equipe, né, dos meus funcionários que trabalham nas minhas empresas, aquelas pessoas que trabalham comigo aqui em casa. Eu sempre falo o seguinte: olhe primeiro para você. Você não pode olhar para você e querer consertar o outro, né? Você está encralacado, você está com dívida, você não sabe o que fazer. O que que você tem que fazer em primeiro lugar? Você deve principalmente sentar e se organizar. É fácil isso fazer sozinho? Muitas vezes não. Às vezes você vai precisar de um personal organizer financeiro, você vai precisar de um contador, você vai precisar de uma pessoa que faça financeiro, ou de um amigo, ou do seu par, né? Do seu namorado, namorada, mulher, marido, sei lá o que você acha importante que você confie. Mas uma coisa muito importante, Aninha, que eu falo sempre. Uma vez eu fiz um curso de coach e a gente aprendeu lá uma coisa básica. Eu sou contadora, você que é personagem, a gente nem nota. Aquele dinheiro pequenininho que a gente gasta no dia a dia. Aquilo é importantíssimo anotar, porque a gente só faz o quê? Conta de água, conta de luz, internet, academia, meu carro, você só bota as contas grandes. Mas as contas pequenas, se somadas, elas podem ultrapassar uma das suas contas grandes.
Ou seja, um cafezinho que você toma todo dia quando você desce de casa, Exato. você não vê, quando você fuma, ou quando você compra um chiclete. Eu tava com. Eu tava, não. Eu tenho um vício que eu estou tentando diminuir. Mas olha só, no outro dia eu estava fazendo conta desse chiclete aqui. Eu estava comprando cerca de 10 potinhos desse por mês. Se você for brincar, dá quase R$ 100. É R$ 100 aqui, é R$ 100 ali, é o cafezinho, é o pãozinho, é o jornalzinho, e você vai juntando isso. Então é importante você ter um caderninho, ou você pega uma folhinha, faz um bloquinho, né? Pega um bloquinho, grampeia, guarda no seu bolso. Os homens podem carregar isso no bolso, as mulheres na bolsa, que dá sempre mais alguma coisa na bolsa das mulheres, e se anota tudo que você gastar. Porque, É inclusive, por verdade. exemplo, uma coisa que eu particularmente, né, desculpem as cabeleireiras que estão me escutando, eu acho o serviço de cabeleireiro um serviço muito caro. Eu fui, por exemplo, pintar meu cabelo ontem, fiz uma hidratação, foi R$ 180. Eu considero que isso é um valor. Se você está botando no seu caderninho, você não vai, quando vê o primeiro fiozinho branco, você vai falar assim, ai meu Deus, tem que ir no cabeleireiro. Você vai pensar, eu gastei 180 no dia tal. Então eu só posso gastar 180 daqui a 2 meses e começar Exato. a se organizar. Isso é fundamental. Outra coisa. As mulheres, principalmente, a gente tem uma fama que a gente gasta muito dinheiro, né? E isso a gente deve ter muito cuidado. Por que que a gente deve ter muito cuidado? Porque se você vai para um shopping, né? Você sai de casa e fala assim, vou fazer umas comprinhas. Aí você vai para o shopping, você volta com uma bolsa, um sapato, com uma roupa. O homem, quando ele sai e vai gastar um dinheiro, ele compra um carro. Então, há uma desproporção que muitas vezes as pessoas não notam. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo que cada um saiba as suas necessidades. Então, quando a gente começa a colocar no caderninho, a gente começa a ter um parâmetro de gastos que você está tendo e aonde você pode acertar. Encalacrado, que foi o termo da pergunta. Você tem que fazer planilha, não tem jeito, não tem jeito. Você tem que fazer, tem que anotar, tem que acompanhar e saber quais são as suas perspectivas, quanto você ganha, qual é a possibilidade de acerto daquelas pendências e trancar. Sabe o que é trancar? Eu vou até pegar aqui, ó, o potinho. Sabe quando você pega assim, faz assim, tranca e fecha assim, ó. Fecha assim. É assim que você vai fazer com o seu bolso. Entende? Com a sua carteira, com o seu cartão. Você precisa chegar num nível que você não precise sair deixando todos os seus cartões de crédito, o seu dinheiro guardado, trancado de você mesmo. Você tem que olhar para si e falar, eu posso e eu vou fazer. E começar. E uma coisa muito importante, traça uma meta para você. Outro dia, eu estava olhando aqui na internet, estava vendo um pacote para você ir para o Nordeste durante 7 dias. Sabe quanto? R$ 699. Eu conheço várias pessoas, Ana, que nunca viajaram, que nunca saíram de avião. Então, aí você vai dizer, eu vou dizer para você, sabe quantas vezes você pode pagar essa viagem? É só um dia. Você pode pagar essa viagem em 10 vezes. Ou seja, você vai pagar R$ 69,90. Qualquer pessoa pode fazer isso, você não concorda? Concordo, plenamente. Então, você traça uma meta para você. O que é uma meta? É algo que eu quero conquistar no futuro. Porque mas aí você vai pensar, pô, eu estou encalacrado, vou lançar uma meta dessa? Sim, porque isso vai ser uma forma de você se autovalorizar para que quando você conseguir aquela conquista, você se premie com aquela viagem. Por exemplo, né? É Estou dando um exemplo hipotético. Então, o que acontece? Você, quando está encalacrado, primeiro, senta, olha tudo que você deve, olha tudo que você tem a receber, traça um plano de ação. Traçou seu plano de ação? Chama as pessoas. Oi, Pri. Boa tarde, meu amor. Muito obrigada. Então, você chama a pessoa que está na sua casa, da sua família, que você reconhece como respeito, que você tem uma satisfação a dar. Senta e conversa. Olha, Ana, eu estou com esse problema, mas eu já tenho essa e essa solução. Eu vou precisar muito de você para que eu consiga atingir minha meta, porque se eu conseguir isso, além da gente ter uma convivência familiar melhor, eu vou para a Bahia daqui a 6 meses, porque eu também vou conseguir pagar essa viagem aqui. Entende? Então, maravilha. isso tudo tem que partir de dentro para fora.
Não adianta você, como você, minha irmã, ficar lá todo dia, papapá, no meu ouvido, não vai acontecer. Eu tenho Isso que me faz parte da conscientizar. organização pessoal, né? Isso Eu aí. sei que não é todo mundo que pode ter um contador para organizar a própria vida, mas a pessoa que se interessa e se predispõe a, ao menos, se organizar, porque quando a gente fala, as pessoas às vezes me perguntam, mas você faz o quê? Né? As pessoas acham que é só organizar gaveta, e não é, né? A organização, ela tem várias etapas, e como eu falei no início, a mais importante é a interior. Porque se a pessoa ela não começa, não, é um processo. Você tem que se organizar pessoalmente e para depois organizar ambientes e organizar outras coisas. E a questão das finanças, ela é fundamental. A organização é essencial para você ter uma vida financeira saudável. A E você organização, citou no vários fundo, é para tudo, exemplos né, aí. Ana? Até quando você levanta, você tem que ter organizado na sua cabeça o que, que eu vou fazer, o que, que eu, nas minhas. Né? A gente tem 8 horas diárias. Eu sempre falo isso, 24 horas diárias. Sempre falo isso para a minha equipe, sempre. Desde 24 anos eu falo isso para eles. Nós temos 8 horas, mais ou menos, que você está dormindo. Não é verdade? 8 horas Uhum. a 9 que você está trabalhando. Sobram 8 horas para você cuidar da sua casa, ir na sua academia, levar seu filho no colégio, cuidar do seu armário, ir, sei lá, tomar banho, fazer todas No as suas coisas, supermercado, ir cuidar no do cabelo, supermercado. visitar a Então, família. exatamente. Então, é muito pouco tempo. Então, se você não se organizar, você acaba o quê? Causando prejuízo para você mesma. E isso tem que partir, isso também tem que ser na sua vida financeira. Até que te dê um bem-estar e que você possa, na realidade, conviver melhor, né, com você mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. Com certeza. Maravilha. Vamos para a terceira? Terceira. Então, a gente já falou dos fatores, dos principais fatores de desestabilização de uma família, né? Agora a gente falou o como começar a se desenrolar. E vem uma outra questão agora. Reunir as finanças ou manter a independência financeira. O que é mais saudável? E agora? Reunir que A você fala gente é família, reúne, né? é, aquele núcleo Tá, ok. familiar, né? Aquelas pessoas de uma mesma residência. Reunir as finanças ou manter a independência financeira. Como Olha, será isso? olha, Tem um jeito certo ou errado? olha só. Eu acho que quando você se propõe a conviver com outras pessoas no núcleo familiar, né, como música, você pensa numa orquestra na qual você toca, sei lá, piano e eu toco violino. A gente tem que estar, nós duas, naquela orquestra, na mesma sintonia, né? Na Uhum. mesma nota. Se a gente está tocando uma determinada música, você vai tocar a sua nota no seu instrumento e eu toco a minha nota no meu instrumento. E os demais acompanham da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Isso tem que ser combinado. Isso não pode ser determinado. Porque eu não posso chegar para você, eu caso com você e vou viver com você, chego lá e falo, ô Ana, a partir de agora você vai fazer isso, isso, isso. Isso não é casamento, isso não é convivência, você entende? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tem que sentar e conversar. Olha, eu penso assim, assim, assado, e eu acho que se a gente fizer isso, a gente consegue chegar naquele outro lugar. O que você acha sobre isso? Você vai dar o que você acha, as suas concepções, né? Os seus princípios, e a gente vai conversar sobre isso. Os dois juntos vão chegar a um consenso. É melhor? É melhor. Então, nós vamos abrir uma conta na qual você vai pegar todo o seu dinheiro, eu vou pegar todo o meu dinheiro, nós vamos botar naquela conta. Quem de nós duas vai administrar? Ah, você, Ana, beleza. Então, eu também não reclamo. Agora, a gente tudo é combinado, tudo é certo. Agora, se eu sou uma mulher altamente dependente e caso com um homem, por exemplo, que é totalmente dependente, isso vai dar rolo se a gente for botar no mesmo dinheiro. Eu preciso ter o meu dinheiro separado para que eu consiga conceber como uma forma de eu ser, né? Como eu sou como pessoa. Então,
Tudo tem que ser combinado. Agora, eu faço uma mentoria, né, do Everton Rosa e ele fala algo assim que eu acho muito legal. Quando você tem uma família, tudo que você vai fazer que dependa do tempo da família ou do dinheiro da família, aquilo deve ser conversado. Aquilo deve ser combinado. E aquilo deve ser decidido. Tudo junto. Ah, mas aí se eu tenho um sonho de ir para Paris, porra, e meu marido não quer me deixar ir para Paris. Ah, ele não quer por quê? Algum motivo ele tem. Faça de tudo para convencê-lo. Se você não conseguiu convencê-lo, não vá. Algum motivo tem que ele colocou aquilo que não é para ser feito. Então, o que eu quero dizer para você? Tem que ser combinado. E a gente é que tem poder de argumentação para convencer o outro. Agora, sou totalmente contra a cada um vai para um lado e se decide e está todo mundo vivendo no mesmo teto. É por isso que os casamentos se desfazem, é por isso que as famílias se desfazem, é por isso que os filhos são mal criados, é porque não há uma união familiar. Então, para mim, deve ser todo numa conta só? Se os dois acharem, se a família achar que deve, vai ser. Se a família decidir que não vai ser, não vai ser. Aquilo depende daquelas pessoas, daquele núcleo familiar. Entende? Maravilha, perfeito. Como diz o ditado, combinado não sai caro, né? Exatamente. Tudo bem. Agora vem uma outra questão um pouquinho diferente dessa linha que a gente vinha conversando até agora. Receber um dinheiro fora do previsto, fora, assim, surpresa. Não estava esperando. O que fazer? Que delícia isso, me dá essa receita, eu quero. Isso não acontece comigo. Pois é, mas não aconteceu, você fez a pergunta. Não, a gente espera, né? Vai que. O que fazer? Investir na casa ou na família, né? Reverter isso para dentro de casa, alguma reforma, ou algum curso, ou usar em compras pessoais. De repente, objetos de desejo supérfluos que a gente às vezes deixa de adquirir, de consumir, justamente para não ter prejuízo em coisas mais importantes, né? Em áreas mais importantes. Eu vou dar uma andadinha aqui porque eu quero mostrar uma coisa para você, tá? Fica à Olha vontade. só. Ó, tá dando para ver? Sim? Ó. O que é isso, Cláudia? Metas. Você, lá no início, quando eu falei para você, você deve ter as suas metas, você deve ter o que você quer conquistar. E você tem que estar traçado na sua planilha, no seu lugar onde você organiza, no seu Trello, seja lá qual seja o app que você usa, ou qual é a ferramenta que você utiliza. Você tem que ter metas. O que você quer conquistar em curto prazo, em médio prazo e longo prazo. Isso tem que fazer parte de você. Por quê? Porque você vai canalizar todo o seu recebimento para aquelas metas que você quer conquistar, para aquilo que você quer palpar. Pode ser uma casa, um carro, uma viagem, ler mais, emagrecer, sei lá, o que você quer fazer, dar um presente para uma pessoa que você ama muito, e você sempre teve o sonho de presentear aquela pessoa e nunca conseguiu, pagar a faculdade de um filho, qualquer coisa. Isso depende de você que traça. Então, quando você tem aquele muralzinho dos sonhos ali, que é aquilo ali, fica atrás da porta do meu quarto. Por quê? Porque eu olho para ele todos os dias. Todos os dias eu sei que eu tenho que conquistar aquilo, aquilo e aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que saber para onde vai o meu dinheiro. Porque o meu dinheiro tem que estar canalizado para aquelas conquistas. Aí você vai e recebeu, né? Sei lá de onde saiu esse dinheiro aí que você falou, mas recebeu um dinheiro que você não estava esperando. Olha que coisa maravilhosa que Deus colocou na sua mão para você conquistar um daqueles bens ou um daquelas metas que você queria. Você vai para onde, gente? Conquistar as suas metas.
Entende? Você vai obter os seus resultados. Ah, vou contratar a Ana, que era o meu desejo maior, tá lá no meu mural dos meus sonhos, que eu vou conquistar, que eu vou fazer isso, contrata a Ana. Eu vou fazer uma mentoria da Priscila, contrata a Priscila. Eu vou abrir uma empresa, eu vou empreender, tá lá no meu mural dos sonhos, contrata a Cláudia Lolita, entende? Que eu possa fazer a realização dos meus sonhos. Então, quando você parte dessa primícia, você vai saber muito bem o que você vai fazer com o seu dinheiro se você não recebeu. Agora, Maravilha. Cláudia, eu não tenho isso. Eu nunca ouvi falar nisso, você está falando. Eu vou começar a fazer isso agora, vou pensar sobre isso. Achei essa ideia muito boa, mas nunca fiz. Pega o dinheiro, coloca na poupança. Vai lá e guarda. Guarda na poupança. Aí você vai Sim. pensar sobre o que você vai fazer com o dinheiro. Por favor, te peço encarecidamente, deixe passar algumas noites para você decidir. Por quê? Porque se você fizer por impulso, você compra a primeira roupa que você vier, o primeiro carro que você quiser, o primeiro televisão, cara, eu queria uma televisão maior, vai lá e compra. E se não tiver no teu mural do sonho, não tiver na sua mente, para que fazer isso? Você vai acabar amanhã se arrependendo daquilo que você fez. E aquilo acaba te dando uma sensação de que você não está se valorizando, que você não está chegando de realização. Você não vai ter realização. Por quê? Você acabou fazendo uma compra por impulso, sem pensar em algo que você não queria, né? Mas vai lá, pega a primeira coisa, guarda na gaveta, vai no banco no dia seguinte, vai lá e guarda o dinheiro. Ou se está no banco, né? Pode ser que você recebeu pelo banco, faz a transferência e guarda. E pensa sobre isso. Depois você age. Maravilha. Eu tenho minha lista de desejos, né? De sonhos, de metas, enfim, tenho meu planejamento. Mas eu adorei o mural dos sonhos. Eu gostei. Ser tudo ali Exato. visual. Vou botar tudo em foto, tudo em imagem. Olha, Adorei. ainda tem um segundo, olha, eu sou cheio das coisas. Olha, esse aqui é o pote da gratidão, ó, tá vendo? Ah, que Ó, meu potinho bonitinho. da gratidão. Eu vou, as minhas conquistas, eu boto no post-it. Então, aqui, ó, cada vez que eu tenho uma conquista, eu coloco aqui dentro, olha. Que maravilha, Claudinha! Sensacional! Por quê? Adorei isso! Isso, gente, sabe por quê? O ser humano, ele tem, assim, uma propensão a olhar muito o que o outro. Eu tenho. Olha lá, eu tenho também. Eu tenho uma que tem, olha. Minha E prima! essa prima, então, ela tem, viu? Tem gente que tem caderninho de conquista. O meu é um potinho. Por quê? Porque quando a gente tem que se autovalorizar, a gente se valoriza pouco. Entende? Tem pessoas que têm a autoconfiança até num grau maior, mas não são muitas, são poucas. Mas a maioria do ser humano, ele se sabota, né? Ele acha que não é capaz, ele acha que não consegue, ele acha que não chega lá, aí ele tem inveja do vizinho. Então, que ele possa se autovalorizar, ter autorresponsabilidade, com autoconfiança, todos esses autozinhos, pega e se coloca numa estrelinha e coloca no seu coração. Você é capaz, desde que você se organize, né? E queira chegar lá, que você queira ter resultados. Isso só depende da gente, que é o maior sabotador do ser humano. O próprio ser humano. O próprio, a O própria próprio ser pessoa. humano. Não tem ninguém, hoje a gente é grandinho, não tem ninguém falando, Cláudia, levanta da cama, Cláudia, deita, dorme mais um pouquinho. É a gente que fala isso pra gente Com mesmo. certeza, Não é verdade? com certeza. Maravilha, Claudinha, maravilha, sensacional. Uma outra questão que muita gente fica em dúvida também, eu ao longo da vida já escutei muito Quem tá isso. falando isso? Cláudia Lolita mandando coraçãozinho. Eu não Prima, enxergo adorei que. saber que você tem o potinho da gratidão. Viu? Quem, Não fui eu que inventei, mas dá né? certo. Muito bom, muito bom. Quem foi que chamou a Claudinha Lolita aí de maravilhosa? Não sei, eu não deu pra eu ver. Também perdi, passou Mas de rápido. qualquer forma, um beijo. Ah, foi a Bela, foi a Bela, Hum, Isabela. hum, Aí tem uma outra questão que eu já escutei muito isso, até pessoas mais, sei lá, que já se aposentaram, que já passaram de 60, 70. Ah, eu não vou mais ter carro, porque sai mais barato alugar um carro se eu quiser viajar, ou andar de táxi.
Um exemplo. Aí a pergunta é, alugar ou comprar? Na hora de realizar o sonho da casa própria ou adquirir um carro. Quais os prós e os contras dessas opções? Também tem uma receita, é melhor comprar ou é melhor alugar, tanto para casa quanto para automóvel? Olha só, aí isso eu vou dizer e vai ser uma continuidade daquilo que eu estou falando anteriormente. Depende do que você quer, depende do que você quer chegar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um escritório numa casinha perto da Receita Federal, meu escritório era numa casa, né? Na beira da rua. Eu amava aquela casa, amava. Amava uma casa antiga de quase 100 anos, de 2 andares, super assim, bibelozinho, linda de morrer. E eu pagava aluguel. Então, eu fui fazer uma proposta para a proprietária. Ela me pediu um valor na qual eu não tinha na época, então eu fui fazer um financiamento na Caixa Econômica. Eu cheguei na Caixa Econômica, sabe quanto daria de prestação para eu poder comprar aquela casa? R$ 6.500, só de prestação. A prestação era decrescente, mas e daí? Era uma prestação de R$ 6.500. O meu aluguel na época era R$ 2.500, mais ou menos. Eu pensei, eu vou ficar pagando essa casa durante 25 anos. 25 anos. Sabe lá se eu estou vivo daqui a 25 anos? Ah, eu tenho uma filha, ok. Mas eu vou ficar fazendo uma pressão no orçamento, né? Assim, pressionando o orçamento da minha empresa para eu pagar R$ 6.500 só para eu ter a vaidade que eu sou proprietária daquela casa. E eu morro no dia seguinte, meus funcionários vendem a casa para pagar eles mesmos, ou a minha filha vende a casa para fazer outra coisa. E cadê o meu sonho? Ele não foi realizado. Então, isso faz parte até do meu projeto, Perpetuando Gerações. Depende do que você quer fazer, para quem você quer deixar o seu patrimônio, quais são os seus objetivos de vida, né? Se você acha que vale a pena botar uma parte do seu orçamento naquela prestação mensal para você adquirir um bem e amanhã você morrer e deixar para os seus descendentes os seus ascendentes, tudo bem, você vai fazer. Ou se você ganhou um dinheirinho, como você falou, eu ganhei um dinheiro, não sabia de onde apareceu um dinheiro aqui, tinha uma tia lá no Nordeste que me deixou uma herança. Eu Delícia. quero, eu quero comprar um imóvel porque eu não quero mais pagar aluguel, eu compro um imóvel. O que depende disso tudo, da decisão? Aonde você está e para onde você quer ir, né? É o tão sonhado estado atual para o estado desejado, que os coaches falam tanto. Por que é tão importante isso? Você tem que saber aonde você quer chegar. Se você não souber aonde você quer chegar, você não decide. Você não vai ter uma decisão sábia do que você vai fazer. Então é muito importante que você, sabendo onde você quer chegar, você vai tomar a decisão atual. Eu quero deixar sim um patrimônio para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus filhos, sei lá para quem você quer deixar. Então você vai comprar. Agora, se eu não quero, não, eu quero viver de aluguel, eu quero ter uma pensão vitalícia, não quero aborrecimento na minha cabeça, eu quero mudar, eu encho o saco de imóvel. Eu moro em frente à praia, amanhã eu quero morar em frente, sei lá, à montanha, às vezes eu quero morar no sítio. Aí você tem o quê? Uma liberdade de ação. Então, depende do que você quer fazer, aonde você quer chegar. Não tem jeito. E sempre que, não esquecendo aquela pergunta anterior, da resposta anterior, sempre em consenso familiar. Então, além do consenso familiar, o básico do básico é o planejamento. Se a pessoa realmente não tem metas, não tem um direcionamento, não sabe onde quer chegar, não adianta, ela não vai sair do lugar. Vai continuar como ali diz Alice Paris, do País das Maravilhas, qualquer lugar serve. Se você não sabe qualquer para onde lugar você serve. quer ir, certo? Eu já até Então, citei essa frase do gato lá no post meu da Organize. Senão a pessoa fica andando em círculos e não exatamente. evolui, não sai do lugar. Maravilha. Estamos indo bem, estamos indo bem. Acho que conseguiremos. Vamos lá. Como sair da armadilha dos empréstimos e mudar a cultura e começar a se organizar quando ganha um pouco mais? Por exemplo, a pessoa ganha um salário X, aí aquele salário não supre todas as contas e acaba
vivendo de empréstimo em cima de empréstimo, empréstimo em cima de empréstimo, acaba um, começa outro. Isso acontece muito com o servidor público, né? Mais do que com pessoas do mercado particular, porque a facilidade dos empréstimos para servidor público é muito grande, né? Então, como sair dessa armadilha dos empréstimos, né? E mudar essa cultura, porque é uma cultura. E realmente começar a se organizar e se livrar, né? De empréstimo, de banco, de consignado. Olha só, existem duas vertentes aí, né? Eu tenho uma pessoa sadia, que só é desajuizada, e tem as pessoas doentes, né? Hoje em dia você tem a compulsão por compras, compulsão por gastos, e isso aí é considerado uma doença pela Organização Nacional de Saúde, né? ONS, não tem jeito. Então, você primeiro tem que se identificar, ou pedir que uma pessoa que seja próxima a você, que você ame muito, que você respeite, que te ajude nesse caminho. Por quê? Porque se você tem problema de doença, da compulsão, por isso você faz esses empréstimos, né? É lógico, eu não estou dizendo aqui aquela pessoa que teve uma mãe doente, que não tem plano de saúde, que é difícil, né? Mas teve uma mãe doente e eu precisei fazer empréstimo para pagar o tratamento dela, pagar os remédios dela. Não estou falando disso, para mim é uma exceção, tá? Eu estou falando dos casos corriqueiros, dos casos que acontecem, que a gente olha, por exemplo, eu moro em Teresópolis é uma cidade de 180 mil habitantes, tem mais de 15 casos aqui de empréstimos consignados. Isso é um absurdo, né? Mas tem, pela facilidade, como você falou. Então, tem que primeiro detectar se isso é uma doença ou se isso é algo normal, é só eu tratar. Porque ou eu vou ter que ir para um psiquiatra ou eu vou ter que ir para um psicólogo, fazer uma psicanálise, alguma coisa assim. Eu vou te contar um segredo. Segredo que vai se tornar público, né? Porque se é na net, todo mundo vai saber. Ai, meu Deus! Há uns 17 anos atrás, eu fui detectada como compulsiva de compras. Eu estava comprando mais do que eu tinha de salário e que eu tinha de dinheiro. Eu tive que fazer um tratamento. Meu marido, na Nossa. época, me ajudou, né? Eu fui fazer psicanálise e fiz um tratamento de 13 anos e hoje eu estou curada. Hoje eu tenho dinheiro guardado, hoje eu tenho um total controle dos meus gastos. Mas eu fui detectada naquela época. Então, a gente tem que entender o seguinte, tem que ter, como é que eu vou dizer, assim, humildade de saber que você pode estar doente. Se você estiver doente, você precisa de um tratamento, não tem jeito. Agora, se você é uma pessoa que não é considerada doente, você só é um pouco desajuizada, ou brigou com o marido, com a namorada, sei lá com quem, ou com a família, e sai para comprar alguma coisa por causa da ansiedade, né? É o mundo da ansiedade, da depressão que tem hoje em dia. Eu tenho 3 perguntinhas básicas para você. Quando você for sair para comprar alguma coisa, você faz a primeira pergunta para você. Eu preciso disso? Você para você mesmo, você não fala isso para ninguém, não. Eu preciso disso? Se for não, você não vai comprar. Se for sim, você vai para a segunda pergunta. Eu tenho dinheiro para pagar isso? Ou eu vou ter que fazer em 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes no cartão? Ou no boleto, sei lá, que forma que eu vou pagar? Se a pergunta for não, você não vai comprar. Se for sim, você prossegue para a terceira e última pergunta. Se eu voltar amanhã, eu vou comprar isso? Sensacional. Por quê? Porque se você fizer essas 3 perguntas para você mesmo, porque na maioria das vezes a compulsão, né, se não for doentio, se não for considerado como doença, é tratável. Se é tratável, as 2 são tratáveis, mas a outra é mais rápida, né, de acontecer, porque só são problemas assim que você entrou pelo caminho errado. Se você tem 30 cartões, uma vez eu quase tive um ataque do coração com um cliente meu. Ela chegou lá e ela me mostrou, ela tinha 30 cartões diferentes na carteira dela. Gente, isso é um caminho do inferno, desculpa, entende? Isso vai entrar, pô, o cara vai, pô, lógico que você vai, entende? Ter todos os problemas financeiros possíveis. Então, você tem que se autorregular, você tem que se autocontrolar, você tem que se autoeducar. Ok. A minha Por irmã quê? aí, a doutora, minha irmã advogada, a doutora, que me cedeu aqui a sala, rachando a minha cara aí na live, gente. Por Me quê? O que ela identifiquei falou? totalmente.
Identificou com o que Mas do que eu não, tô falando? gente. Me identifiquei totalmente. Ué, mas Ai, então, gente. aproveita os ensinamentos. Então, o que que acontece? Você, você, eu acho que está no caminho do inferno, hein? Então, vai pro caminho do céu, por favor, para isso, te espera. Joga 20 desses cartões fora. Gente, Então, o que que essa foi acontece? ótima. Você precisa, viu como a gente não conhece as pessoas que estão à nossa volta? É aquilo que eu falei lá no início. Então, a gente precisa se autorregular, autocontrolar. Ou seja, saber aonde quer chegar. Gente, o planejamento é fundamental. Porque se eu quero viajar para Paris no ano que vem, eu vou ter que juntar dinheiro, vou ter que pagar aquela viagem. Então, isso vai fazer que meu auto me controle. Não é fácil, é uma coisa difícil, principalmente para as mulheres. Eu entendo. A gente precisa comprar coisa para filho, para gente, para casa, para limpeza, para marido, para mulher. Precisa comprar para a gente. É assim, né? Então a gente precisa ter o cuidado de saber aonde a gente está e aonde quer chegar. Para que você se autocontrole. Pelo amor de Deus, meninas, se vocês têm 30 cartões, joguem todos fora. Só fique com dois. Ok? Gente, todo mundo vai Dois, me fazer passar vergonha aqui. dois Vou puxar a cartões. orelha de vocês em casa, hein? Bota o dinheirinho que vocês têm naquela aplicação de 60 dias, 60, sei lá, 4 meses, 5 meses, aquela que você não pode mexer. Se você mexer, você perde o dinheiro todo. Tá? Para você o quê? Se começar a se programar, saber o que vai fazer. Aí você tá ferrada, tá cheio de empréstimos. Vai ter que fazer o planejamento, como você vai pagar isso. Como que eu vou fazer? É muito bom quando a gente tem a humildade de passar para alguém que ajude a gente a controlar, que a gente mostre, entende? Porque quando a gente começa a mostrar o que é nosso para o outro, ou para o nosso par, nosso amigo, nosso filho, nosso namorado, nossa mulher, nosso marido, sei lá para quem, você que vai escolher a pessoa, é uma pessoa da sua confiança, claro, você vai mostrar e a pessoa tipo é o seu sargentão, fica lá olhando que você vai ter vergonha se você fizer alguma coisa errada. Então, é importante que você procure alguém para te ajudar. Isso é muito importante. Maravilha. A Geisa está aqui dizendo que desde pequenininha ela O que que é faz. dormir? Dormiu por quê? É porque a minha sobrinha, Dominique, ela é Ah, contadora, a ah, filha da Luísa. E a ah, Luísa é? fazendo isso ao vivo. Ainda vai ficar gravado. Domi vai puxar a orelha dela em casa. Ah, entendi. Ela tá brincando. Então Eu não disse para vamos. você que a sua família toda tinha que estar aí nessa live, eu te falei. E você A Domi tá no cumpriu. escritório. Vamos lá. Sétima pergunta já, hein, Claudinha? É, já respondi Maravilha! isso tudo? Já! Qual a maneira correta ou em que momentos devemos ou não usar o cartão de crédito? Ah, já Acho que vou respondi. fazer um. A perguntinha, vou repetir para vocês. Primeira perguntinha. Eu preciso disso? Eu preciso? Preciso. Ok, vou para a segunda pergunta. Eu tenho dinheiro para pagar isso? Eu tenho dinheiro para pagar isso agora? Ou vou ter que me encralacar e pagar 24 vezes? Terceira vez, não, tem dinheiro sim. Se eu não sair daqui e voltar amanhã, eu vou comprar isso? Vou continuar com esse desejo, né? Entende? É lógico Perfeito. que se você estiver na terceira, no sim, então isso aí é uma autorregulação. É uma liberdade que você tem, te deram um cartão, você passou a ter aquele cartão, agora você tem que se autorregular, não tem jeito. Porque sabe quem é, gente? Quem é que sofre aquele maior prejuízo? Peraí só um minutinho, por favor. Ó, o barulho. Ó. Gente, desculpa. Barulhos em casa. Fala pra mim. Ao vivo é É assim. ao vivo, é assim. Então vamos lá. Qual a importância da contabilidade nas finanças das empresas, principalmente nas pequenas? Isso é um luxo? Contabilidade
ter um contador, ter uma equipe de contabilidade, ter um escritório que preste esse serviço é luxo, é coisa só para quem é muito grande? Ou não, é importante, todo mundo deveria desenvolver mais essa cultura de procurar esse serviço? Meu amor, em primeiro lugar, o brasileiro precisa entender que a contabilidade é obrigatória. Ela está determinada no Código Civil, salvo para o MEI, né? Que a lei do MEI diz que não, lá está indeterminado que você não precisa ter contabilidade. Mas mesmo assim eu digo para você que até o MEI tem que ter contador. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. O MEI vai admitir uma pessoa. Aí o MEI, eu sou uma mulher e eu quero botar o meu marido, por exemplo, como meu funcionário. Ele vai me ajudar na empresa. Ah, mas eu só posso faturar 6.750 por mês. Eu vou botar o salário do meu marido de 5.000 reais. Você não pode fazer isso. A lei determina que o MEI só pode ter um funcionário e ele só pode ter o salário, esse funcionário só pode ter o salário do piso da categoria salarial dele, categoria laboral. Ou seja, o MEI vai saber disso? Quem sabe disso? É o contador. Então, só no início da consultoria do que você deve fazer de certo e o que você deve fazer de errado, o que você faz de errado para não fazer, o contador já vai te ajudar. Segundo, primeiro, obrigatório. Segundo, um contador, a contabilidade, ele é como se fosse o médico, a medicina das empresas. Ou seja, é aquela que cuida da saúde das empresas. Enquanto as pessoas não entenderem que eu posso pegar os dados contábeis que a minha empresa produz e eu transformar aquilo em informações para tomadas de decisões, as empresas não crescem. Porque como é que as pessoas começam a empreender no Brasil de início? Ou ela empreende por necessidade. Olha, eu preciso ter alguma coisa, minha família está precisando comer, eu não tenho dinheiro, eu cozinho muito bem, vou fazer bolo para vender. É assim. Ou eu empreendo de olho, né? De inveja da concorrência. Eu tenho um dinheirinho, ganhei um FGTS, aí vejo ali, olha, a Ana, ela tem uma empresa de personal organize sensacional. Eu vou ser personal organize também, porque a Ana consegue estar ganhando grana, ó, trocou de carro. Então eu vou fazer também. E eu nunca fiz isso na vida. Nem tenho talento para isso. Porque eu digo o seguinte, você deve empreender naquilo que você ama. Deus deu talento para as pessoas, né? Eu sou uma pessoa cristã, né? Praticante, então eu entendo e acredito o que está escrito na Bíblia. E na Bíblia está dizendo que todas as pessoas têm talentos. Você tem alguns talentos que eu não tenho, que outros têm. Então, que você pegue os seus talentos, desenvolva os seus talentos, dizendo que eu sou boa nisso, é o meu talento, então eu vou empreender nisso, porque eu tenho paixão, eu tenho essência para trabalhar nisso. Ou aquelas pessoas empreendem, né? Eu falei, por necessidade, ou por olho na concorrência, ou por quê? Eu sou um funcionário, eu acho assim, ai meu Deus, eu quero. Sabe o que acontece? Eu trabalho muito. Eu nem tiro férias. Eu vou empreender, porque eu vou ser dona do meu próprio nariz e eu vou tirar férias na hora que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, trabalhar na hora que eu quiser. Aí ela Não vai vai ver. se ferra, porque ela já acorda no dia primeiro cheio de conta para pagar no bolso dela, tendo movimento ou receita ou não. Então, a Desse jeito. contabilidade é desse jeito. A contabilidade, ela é fundamental para os negócios. Eu tenho um cliente, né, que ele me chamou lá essa semana, e ele sublocou de uma outra empresa o espaço dele. Aí ele já está falando, olha, eu não tenho recibo de aluguel. Olha, a minha funcionária, para reduzir custo, eu vou registrar ela só em janeiro. Olha, eu não vou conseguir tirar nota de tudo aqui, porque o que eu trabalho dá para eu não tirar nota, porque eu trabalho muito para pessoa física. Eu falei, você vai afundar teu negócio. Você não sabe o índice de rentabilidade da sua empresa. Você não sabe sentar com o seu sócio e saber se ela está dando prejuízo ou não. Você não sabe a rotatividade do seu estoque, porque está tudo falhado. Os dados estão incompletos.
Então, a contabilidade, ela é fundamental na vida das empresas. Para que o quê? Eu consiga ter direcionamento sustentável para eu o quê? Continuar no mercado e eu crescer. É a contabilidade, que é o estudo do patrimônio, é a ciência da riqueza, é a ciência da prosperidade que consegue fazer com que as empresas tenham um crescimento sustentável. Enquanto as pessoas não aprenderem isso e acharem que o contador é algo ruim que você tem que ter, é o mal necessário, você não consegue crescer na sua empresa. Por que as empresas grandes crescem? Um dos fundamentos, ela tem tudo metrificado. Ela tem como é a sua entrada, qual é a sua folha de pagamento, o que aquele valor representa no seu faturamento, o que ela precisa diminuir de despesa, o que ela tem que controlar nos custos. Isso se faz o quê? Com o mecanismo dos relatórios contábeis. Entende? Maravilha. Então, gostei dessa comparação. Quer dizer que a contabilidade, então, é a saúde da empresa. Adorei Não, é a isso. médica das empresas, É cuida a da médica, saúde é a das médica da empresas. empresa. É a médica, gostei, adorei. Claudinha, maravilha. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu acho que a gente já está assim no limite, mas todas as perguntinhas previstas foram respondidas. Alguém perguntou Depois eu... alguma coisa, você viu? Então, Tata, alguém perguntou alguma coisa aqui durante a live? Tata? Tem uma aqui que diz assim, ó, essa pergunta que me mata, porque se eu voltar eu vou comprar. Será? Será que você faz essas perguntas? Não sei, né? Eu só tenho dois, uma só tem dois cartões aqui. Eu queria deixar uma mensagem rapidinha aqui para as pessoas que Claro, assistem a gente claro. agora e que podem assistir no futuro. Olha só, gente, não é fácil. Às vezes você me vê falando aqui, acha que é fácil? Lógico que não é fácil. É difícil para todo mundo, mas a gente tem que começar. A gente tem que startar. A gente tem que acreditar na gente. Se a gente não fizer isso, nada acontece. Quando eu mudo, tudo muda. Acredite em você, acredite que você é capaz, acredite que você conquista seus sonhos e que você consegue as suas realizações, os seus resultados. Mas isso tem que partir o quê? Do seu mindset, do seu coração, de você como pessoa, tá? Se precisar de mim, as tuas ordens, um beijo no coração. Meu amor, muito obrigada. Gratidão profunda. Foi maravilhoso. Esclarecedor, didático, objetivo. Foi sensacional. Tá Tá? bom. Muito obrigada Um mesmo. beijo. Dando tudo certo, tentarei deixar aqui gravada para a gente dizer para as pessoas que não conseguiram assistir, tá bom? Tá bom, Muito querida. obrigada a todos que participaram, minha família que está sempre juntinho, está sempre participando, ajudando, incentivando, A sua família é uma graça. compartilhando. Beijão. Beijo pra sua família. Obrigada. Fiquem com Deus e acompanhem, comentem lá no feed, comentem. Vou colocar os contatos da Claudinha, todos os projetos dela, acompanhem, sigam, compartilhem, que foi uma tarde incrível. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Ah, será que eu consigo fazer um print? Eu nunca Consegue? consigo. Vamos ver. Vamos lá. Pode? Pode. Espera aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi! Acho que foi. Oi. Deixa eu ver agora aqui. Peraí. Vai. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Todos vocês, todos vocês. A sala ficou bem cheinha. Depois eu vou agradecer um por um, tá bom? Ótima semana aí pra vocês. Beijo, tchau.